Fala galera, beleza? Bom, na última aula nós vimos justamente a instalação do Git e a criação de conta no GitHub. Agora eu vou ensinar para vocês alguns comandos que você pode fazer no Git e, claro, vocês a criarem um repositório também. Bom, primeiramente a gente já aprendeu, que nem eu falei, versionamento de código, instalação do Git e do GitHub. Bom, basicamente hoje a gente vai criar o nosso primeiro projeto no Git. Bom, mas eu quero que vocês aprendam uns conceitos importantes assim. Primeiro de todos, o conceito de diretório, que é basicamente uma pasta no seu computador. É um outro nome para a pasta, é literalmente isso. Repositório, que é um local onde você guarda ou você desenvolve alguma coisa, basicamente isso. No caso da programação, é um lugar onde você guarda ou desenvolve seu projeto. Unstaged, basicamente a gente tem três estágios assim. Unstaged, staged e committed. Unstaged, ele funciona da seguinte forma. Pensa, por exemplo, que um determinado usuário, ele encomendou um tênis, né? Beleza. Num lugar onde confecciona tênis à mão, né? Unstaged, galera, é como se o tênis ele não estivesse na matéria-prima. Quer dizer, nossa senhora, eu não falei isso. Unstaged, galera. Unstaged. É como se o tênis ele não estivesse embalado ainda. Isso pode ser de repente dele estar lá nas matérias-primas, dele fabricando as matérias-primas, até ele estar mais pronto para embalar. Basicamente isso. Enfim. E quando a gente está mexendo com arquivos, Unstaged, por exemplo, é um arquivo criado, é um arquivo que você está mexendo, enfim, basicamente isso, um arquivo de código que você está mexendo. Uma ideia que eu passei na nossa aula de C Sharp, no nosso curso de C Sharp, é que um programa ele é composto por diversos arquivos e cada arquivo tem sua função. Digamos que você esteja mexendo num arquivo, galera. Enfim, basicamente esse arquivo ele vai ser movido para unstaged. Daí staged funciona, significa que esse arquivo ele foi bem embalado, ele está pronto para ser comitado e versionado. Ele está pronto para ser enviado para o cliente. É tipo o seu tênis quando ele está prontinho ali, embaladinho, tudo bonitinho. Basicamente isso. E committed. Committed, basicamente, quando a primeira versão daquele tênis ele foi criada. Basicamente isso. Quando esse arquivo ele está salvo no histórico de versões. Enfim, daí eu vou indicar também para vocês os principais comandos. Eu coloquei esses daqui na tela, que são cd, o dir, mkdir, del e o git também. Bom, antes de tudo, o que a gente vai fazer é o seguinte. Essa daqui, para vocês terem uma ideia, é a nossa pasta de um projeto. O que a gente vai fazer? A gente vai dar clique com o botão esquerdo, daí aqui a gente vai abrir Open Git Bash Here, beleza? Bom, beleza, né? O primeiro comando do Git, que eu acredito que é extremamente necessário, quando você está criando seu repositório na sua máquina local, é o seguinte: git init. Basicamente, esse comando ele cria um repositório na sua máquina local. Bom, aqui no meu computador, o que eu fiz? Eu fiz a seguinte configuração. Eu fiz a configuração para exibir as pastas ocultas. Essa pasta aqui, chamada .git, ela é uma pasta oculta. Enfim. Bom, e agora que a gente deu o git init, beleza. O que a gente vai fazer agora é o seguinte, galera. A gente vai criar uma pasta, na verdade. mkdir. É tipo make dir, tipo isso, basicamente isso. E a gente vai chamar ela de pasta. Beleza, criamos a pasta aqui. Como vocês podem ver, ela foi devidamente criada. O comando dir, galera, ele lista todas as pastas que tem na sua outra pasta. Basicamente isso. Para a gente entrar nessa pasta, a gente utiliza o comando cd, que é o comando, a abreviação dele é change directory. Bom, beleza, a gente entrou nessa pasta, né? Bom, para a gente voltar a essa pasta, a gente dá cd dois pontos. O nome do comando é cd dois pontos. Enfim.
que eu mostrei esses comandos aqui para vocês, beleza. O que eu vou fazer aqui na minha VS Code? Eu vou criar um arquivo, aqui nessa pasta projeto 1 mesmo, sim, chamado olá.txt. Basicamente eu vou colocar aqui olá. Como vocês podem ver, galera, esse arquivo aqui, como ele foi criado, ele foi movido automaticamente para um staged, né? Enfim, mas eu quero mover ele para staged. Beleza, eu quero empacotar esse arquivo. Como é que a gente faz para empacotar esse arquivo? A gente faz o seguinte, a gente utiliza um outro comando chamado git add. Bom, nesse git add aqui, nesse comando git add, a gente informa o nome do arquivo, beleza? Bom, agora ele foi movido para staged, beleza. A hora que a gente moveu ele para staged, o que a gente faz? A gente pode dar o nosso primeiro git commit. Mas uma observação que eu queria fazer para vocês é o seguinte: de repente eu tô lá criando vários arquivos. Cara, vai ficar uma bosta se a gente caso a gente queira enviar todos esses projetos aí pro nosso GitHub. Como eu posso dizer? Tipo, se você tiver que informar o nome de um em um, né? Vai ficar uma bosta. Quando a gente está trabalhando com um projeto grande, muitas vezes a gente está trabalhando com mais de 100 arquivos. Você imagina ter que nomear de um a um. É por isso que existe o comando git add ponto. Bom, esse ponto ele serve para quê? Ele serve para literalmente mandar para staged cada um desses arquivos. Enfim. Daí agora, o que a gente pode fazer? Caso a gente queira criar uma versão desse projeto, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar o comando git commit. Esse -m, ele serve para fazer o seguinte: ele serve para que você, como programador, digite uma mensagem na hora de fazer aquele commit. Bom, a primeira mensagem que a gente escreve geralmente é a first commit, né? Beleza. Sucesso. Aí agora para mandar para o GitHub. Para mandar para o GitHub é um pouquinho mais complicado. Primeiro, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um repositório aqui. O nome desse repositório eu vou dar o nome de oi, né? Repositório do curso de GitHub, né? Bom, eu acho importante adicionar um readme. Sempre adicione um readme, eu acho que isso é extremamente importante. Essa questão de branch aí, eu vou mostrar para vocês depois, né? Create repository. Pronto, beleza. Daí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai utilizar esse comando aqui, git remote add origin. Inclusive, galera, quando vocês estão criando repositório aqui, galera, o GitHub ele te dá todas as dicas aqui de como é que você pode, como eu posso dizer, de como é que você pode mandar esse projeto que você está fazendo aqui no GitHub, pro GitHub. Bom, e a gente vai utilizar esse comando aqui, git remote add origin. A gente precisa desse endereço do link aqui. Basicamente, o que vai acontecer é o seguinte. Galera, esse repositório que eu acabei de criar aqui no meu computador, agora ele vai estar em sincronia com esse repositório que eu acabei de criar no meu GitHub.
Beleza, né? Agora, um comando que eu gosto de utilizar, o comando para você enviar de fato os seus arquivos para o GitHub é esse daqui, git push origin master. Push vem de empurrar, ou seja, é através dele que você utiliza para você enviar os seus arquivos lá para o GitHub. Enfim, basicamente isso. Vamos dar Ctrl para ver como é que ficou. Beleza? Enviou tudo bonitinho, galera. Mas é basicamente isso. Galera, não tem segredo, o próprio Git ele te ensina também, mas eu acho que é bem importante vocês pesquisarem bastante sobre os conceitos de unstaged, staged e committed, justamente por causa disso. O committed, a diferença dele do push é o seguinte, que o committed, ele basicamente ele cria um repositório na sua máquina remota. Basicamente isso. Ele cria um versionamento dentro da sua máquina, ele cria uma versão do seu aplicativo dentro da sua máquina. O push não, ele cria essa versão direto no GitHub. Enfim, basicamente isso. Espero que você... E é possível, inclusive, uma coisa que eu acho bem interessante é o de vocês utilizarem commit sem literalmente enviar tudo para o GitHub. Enfim. E é isso, galera. Nessa aula vocês aprenderam a criar seu primeiro repositório no GitHub. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês, comentem aqui embaixo o que vocês acharam, compartilhem esse vídeo para que ele chegue em mais e mais pessoas. Se inscrevam aqui no meu canal de programação, se inscrevam também no canal Existencial e no canal Gustavo Oliveira Poeta. E se vocês quiserem me apoiar financeiramente, deixarei o link do meu livro e deixarei também o resto da minha wallet de Bitcoin. Beleza? Falou, gente. Tchau.